Olá, amigas e amigos do Mosaico, muito boa noite. Bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Hoje tem uma entrevista para falar da fraternidade cristã judaica, dicas culturais, Filarmônica de Israel e muito mais. No oferecimento do nosso parceiro Hospital Albert Einstein, nós já vamos direto aos comentários da semana com o nosso camisa número 9, Rony Gottschalk. Fala daí, Ronão. A venda de apartamentos em Israel caiu 35% e o estoque de apartamentos disponíveis chegou a quase 68 mil unidades. Um terço desses apartamentos está em Tel Aviv. Segundo o levantamento que o Jerusalem Post publicou, as vendas de imóveis vêm diminuindo lentamente desde 2021, embora tenham dado uma recuperada grande já em dezembro passado. Sugestão do Mosaico: compra um apartamento em Israel. A região da praia, em Tel Aviv, por exemplo, continua tendo um dos metros quadrados mais caros do mundo. Dois dos maiores bancos israelenses, o Leumi e o Hapoalim, acabam de ser multados. O motivo? Eles decidiram que não iam receber clientes em suas agências se eles não marcassem hora. O Leumi ainda tomou uma multa por usar métodos não convencionais para cobrar dívidas. Eu não sei se isso quer dizer tocar funk na frente da casa do cliente durante horas ou bater na porta no meio da noite, mas o fato é que a autoridade que fiscaliza o serviço financeiro em Israel não gostou. Finalmente, o Isracard, um dos cartões de crédito mais usados em Israel, foi multado por deixar clientes esperando muito tempo para falarem no call center. Podiam adotar isso aqui, né? Assista agora o Mosaico Online dessa semana. Barzilai foi amigo do rei Davi. Quando Davi fugiu do seu filho Absalão e foi para o deserto, humilhado, descalço, com a cabeça coberta, Barzilai se juntou a outros amigos de Davi e levaram para ele bacias, camas, comida, queijo, passas. Barzilai era amigo de Davi. Barzilai era amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil tem uma missão, a missão de socorrer as nações que estão no deserto, os reis que estão no deserto. Essa foi a nossa missão, essa é a nossa história. O nosso povo é formado por fugitivos da guerra, fugitivos da Inquisição, pessoas que estavam no deserto. Somos um povo repleto de costumes judaicos. Por exemplo, quando você acorda de manhã e pede bênção ao seu pai e à sua mãe, e eles respondem: bênção, Deus te abençoe. Isso é um costume judaico, isso não veio da Igreja Católica. Quando você escreve Brasil em hebraico, portanto, com Z, tem B, R, Z e L. Essas 4 letras, elas são acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel: B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia. Brasil e Israel têm uma ligação forte, espiritual. Mais curiosidades. Em 1948, foi o brasileiro Oswaldo Aranha que advogou em favor da criação do Estado de Israel. Cumpramos nosso chamado como brasileiros, como Barzilai. Feliz és tu, ó Brasil, quem é como tu, povo salvo pelo Eterno, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Hora do quiz do Mosaico, roda a vinheta! Quem criou o hebraico moderno? Opção A, Eliezer ben Yehuda. Opção B, Shimon bar Yochai. Opção C, Rabi Meir. Ou opção D, Sarah Schneeder. Você já sabe que as 5 primeiras respostas corretas enviadas no nosso Instagram levam um super livro Senhor Mosaico. Rápido intervalo por aqui e voltamos já já. Vocês não saiam daí, é rapidinho.
Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Acompanhe agora a nossa entrevista exclusiva. Amigos do Mosaico, em tempos difíceis, é bom saber que nós temos com quem conversar. É bom saber que fora dos judeus existem outros credos, outras religiões que se importam, que se preocupam, que se interessam não só com o diálogo, mas com a fraternidade, com a importância de nos darmos bem. Essa é a razão pela qual hoje nós temos aqui dois velhos amigos do Mosaico que têm muito a dizer a respeito. Em primeiro lugar, Ricardo Schlesinger, obrigado por arrumar um espaço na sua agenda, que é o presidente da Fraternidade Cristã Judaica. E ao lado dele, um outro amigo do Mosaico, Raul Maier, que para muitos nem precisa de recomendações, que tem uma longa história comunitária na CIP, na Congregação Shalom, e que há muitos e muitos anos tem se preocupado justamente não só com o diálogo entre as religiões, mas entre os povos. Quando se começou a falar da realização dos acordos de Abrão, o Raul meio que já estava antecipando isso. Ele já navegava essas águas antes dos acordos de Abrão saírem. Então, vamos lá. Isso que aqui na nossa frente é um prêmio que o Raul ganhou e que estava nas mãos de Dom Odilo Scherer. Ele foi o premiado anterior, inclusive já houve uma cerimônia passando da mão dele para as mãos do Raul, que eu espero que vai cuidar bem disso até o próximo premiado. Ricardo, me conta um pouco da Fraternidade, uma entidade que começou em 1962. Então, o Conselho de Fraternidade, ela congrega os cristãos e judeus numa ideia só de confraternização, de união e de debate sobre os problemas atuais. O Conselho de Fraternidade hoje conta com 30, 35 pessoas de diversas religiões, de diversos fados, e que querem fazer a unificação desta fraternidade. De tempo em tempo, esse troféu ele é passado para as pessoas que mais se destacaram. Aqui já ganhou o seu Dr. Hugo Schlesinger, já ganhou o Papa, ganhou Dom Odilo Scherer, e agora foi para a mão do Raul Maier, que é um expoente dentro da cultura judaica e do diálogo cristão-judaico. Raul, antes deste prêmio, que tipo de reconhecimento você teve por anos e anos e anos e anos de trabalho? Rony, eu tive a oportunidade de ser convidado a falar em vários momentos importantes, no caso da comunidade cristã, na catedral. E em um desses momentos em que eu representava a comunidade judaica, depois da missa, nós descemos para falarmos com o público, e a receptividade das pessoas, vendo que estávamos sentados representantes de várias religiões, numa forma fraterna, numa forma inclusive fazendo algumas piadas, nos abraçavam. Quer dizer, era uma coisa fantástica e uma receptividade. Esse é um exemplo.
Um outro exemplo, eu faço parte da diretoria da Federação Israelita, minha área é o diálogo. E uma vez a federação resolveu dar um prêmio para o Cônego Bisson, que é o representante da comunidade católica, ele é o diretor da Casa da Reconciliação, e o Sheikh Al-Bukai. Eles receberam por trabalho interreligioso. E depois nós saímos para jantar. E o Sheikh estava com o seu parâmetro, o cônego com o seu clade. Eu coloquei minha equipa e fomos ao restaurante. Ao chegarmos no restaurante, não havia ninguém. Mas cada pessoa que entrava no restaurante, nos vendo, conversando, etc., vinha conversar com a gente. E dava os parabéns. Quer dizer, realmente, o mundo hoje tem que entender que o diálogo é a coisa mais importante. Nós podemos ter tradições diferentes, mas no final nós precisamos de shalom, precisamos de paz. Esses dois exemplos que você me deu meio que respondem à minha pergunta sobre que prêmios antes, ou o que essa premiação representa, mas aparentemente você já recebeu alguns prêmios antes, não na forma de uma pomba da paz, mas na maneira como as pessoas te receberam e na maneira como elas entenderam o que você tinha para contar. Diante dos tempos horrorosos que nós estamos vivendo, massacres, estupros, violência, não só contra judeus, contra cristãos, mesmo contra muçulmanos em outros lugares do planeta. O que você imagina que nós podemos fazer mais do que simplesmente conversar? Você tem outra pergunta? Porque realmente é um desafio diário nosso, mostrando que existe forma de encontrar o diálogo. Não é porque eu tenho uma cultura é que minha cultura deve prevalecer sobre a cultura da outra pessoa. Não. Mas, infelizmente, nós temos o que eu chamo a maioria silenciosa, que são pessoas que não se manifestam, enquanto radicais se manifestam e esses aparecem. Nós estamos, lamentavelmente, em épocas difíceis por causa dessa radicalização entre várias pessoas, infelizmente, não poucas, no mundo inteiro. Raul, Ricardo, muito obrigado por se darem o trabalho de vir aqui para a nossa sala de recepções aqui no Mosaico. Faz tempo que nós estamos querendo encontrar um motivo para conversarmos. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar o Raul pelo prêmio. Eu queria cumprimentar a Fraternidade Cristã Judaica pela excelente escolha. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de falar mais alto para mais gente e tentar, como nós e como tanta gente bem intencionada, mudar um pouco o panorama da comunicação, que nesse momento é muito, muito desfavorável para os judeus. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Reveja agora o momento marcante da história do nosso programa, direto do Baú do Mosaico.
Shalom, Mosaico. É aqui na Polônia que fica o campo de concentração de Auschwitz, onde durante a Segunda Guerra, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas pelos nazistas, em sua maioria judeus. Você acompanha agora a visita que eu fiz a este lugar que mudou drasticamente a trajetória do povo judeu. Localizado a cerca de 60 quilômetros de Cracóvia, na Polônia, Auschwitz foi o maior campo de concentração construído depois que Hitler subiu ao poder e, em seguida, se tornou em uma rede de campos de extermínio estabelecidos naquela região. Auschwitz I e II, que também era conhecido como Auschwitz-Birkenau, eram dois dos principais campos. Durante 1940 a 1945, eles receberam milhares de judeus e outras minorias vindas de diferentes partes da Europa. Em Auschwitz I, a mensagem no portão de entrada, que diz "O trabalho liberta", relembra as histórias dos milhares de judeus que passaram por este lugar. Todos os dias, os prisioneiros eram obrigados a trabalhar na construção de outros campos ou na produção de munições e produtos para a Alemanha. Os blocos serviam como dormitórios, prisões e salas de experimentos. Atualmente, o Museu de Auschwitz montou exposições em alguns destes prédios. Citações, fotos e explicações sobre como o campo funcionava, além de objetos de antigos prisioneiros. Ao passar por cada quadro explicativo, é impossível não se impressionar com a organização e minúcia dos nazistas na construção e planejamento dos campos. Tudo isso pelo objetivo final de extinguir o que eles chamavam de raças inferiores. Após 3 horas caminhando por Auschwitz I, a chegada em Auschwitz II é igualmente impactante. Os trilhos dos trens que trouxeram milhares de inocentes permanecem ali. Enquanto Auschwitz I era considerado um centro administrativo, Auschwitz II era literalmente um campo de extermínio. Foram construídos novos e maiores crematórios e câmaras de gás, e foram nelas que morreram a maioria dos judeus que vieram para cá. E isto foi o que restou de uma das maiores câmaras de gás. Só neste lugar, 2.000 pessoas eram assassinadas a cada vez. Para evitar pânico, as vítimas eram avisadas que estavam indo tomar um banho. Aqueles que não eram levados para as câmaras de gás geralmente não resistiam às terríveis condições de trabalho, falta de comida e de higiene. No dia 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas invadiram Auschwitz e libertaram os prisioneiros que conseguiram sobreviver, mas a esta altura, este número era mínimo. Hoje, o local é visitado por cerca de 1.300.000 pessoas por ano. Uma visita difícil, emocionante, mas de extrema importância para lembrar das injustiças cometidas a milhares de inocentes e abrir os olhos para genocídios que ainda acontecem no mundo. Vamos conferir as dicas culturais da semana? Pode rodar? Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. O Oscar 2024 está chegando e nós separamos ótimas dicas para vocês se prepararem para a cerimônia mais importante de Hollywood. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Nossa primeira indicação é o filme britânico Zona de Interesse, dirigido por Jonathan Glazer. Um comandante de Auschwitz e sua esposa desfrutam de uma vida aparentemente comum e bucólica em uma casa com jardim. Mas, por trás da fachada de tranquilidade, a família feliz vive, na verdade, ao lado do campo de concentração de Auschwitz. O dia a dia desses personagens se desenrola entre os gritos abafados de desespero de um genocídio em curso, do qual eles também são diretamente responsáveis. Adaptado do romance de Marty Amis, falecido no ano passado, Zona de Interesse foi premiado em Cannes e recebeu 5 indicações ao Oscar deste ano, incluindo de melhor filme e melhor filme internacional. Vagamente baseado na vida do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, o filme mistura drama, guerra e história, abordando o horror do nazismo a partir de uma perspectiva singular e perturbadora. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler.
Nossa segunda indicação é Maestro, dirigido por Bradley Cooper. O filme retrata a complexa história de amor entre o maestro e compositor Leonard Bernstein e sua esposa, a atriz Felícia Montealegre. Após se conhecerem em uma festa, os dois artistas enfrentam os altos e baixos da vida a dois e também as questões do próprio universo artístico. Bernstein compôs as trilhas de musicais aclamados da Broadway, como West Side Story e Peter Pan. Foi o principal condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York durante 18 anos e se consagrou como um dos músicos mais importantes dos Estados Unidos. Para viver a figura histórica em diversas fases, Bradley Cooper passava horas na maquiagem e usou 137 próteses. Ele revelou em entrevista que não saiu do personagem enquanto dirigia e que foram 6 anos de preparação para a realização do filme. Ufa, né? Contando com a produção de Steven Spielberg, Maestro recebeu 7 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme. Please, I know exactly who you are. He can be the first great American conductor. There's a price for being in my brother's orbit, you know that. Zona de Interesse está em cartaz nos cinemas e já Maestro vocês podem assistir diretamente na Netflix. E a cerimônia do Oscar acontece no dia 10 de março, com transmissão da TNT e da HBO Max. Todas essas informações vocês encontram também em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! Orquestra Filarmônica de Israel no Pinata Música de hoje.
Rufem os tambores, é hora de descobrir a resposta do quiz da semana. Vamos lá, a alternativa correta é opção A. Eliezer Ben Yehuda foi o linguista que reconstruiu a língua hebraica lá no século XIX, criando o que conhecemos como o hebraico moderno. E aí, você de casa, acertou? Nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que enviaram a resposta correta via inbox. Com o surgimento do Estado de Israel, um pouco antes surgiu um visionário, Eliezer Ben Yehuda, que ele resolveu fazer o hebraico moderno, pegando palavras de outras línguas e usando uma complicada rede de conexões, criou o hebraico que nós falamos hoje. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 18h15. O Kabbalah Shabbat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo? Tudo que é bom dura pouco. Até o próximo programa. Cuidem-se. Shalom, mosaico. Até mais. Tchau, tchau.